Uma das maiores diferenças da escola para a faculdade, porque na escola quando você é um nerd, você é um merda, não é nada. Na faculdade quando você é um nerd, você é um deus. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Praticando bullying, colando na prova, indo pra diretoria, Bruno da S no ar. Do Rio de Janeiro, Paulo Costa. Sou Rafael, falando de Ituba, Paulo. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, antes de começar o podcast, gostaria de dar um pequeno recado, 1 minuto aqui da sua atenção, que ainda está rolando a pesquisa do Papo de Calçada, tá? Então, nos ajude aí, queremos conhecer o ouvinte. Algumas pessoas já responderam a nossa pesquisa, queria agradecer a todos que já responderam, mas se você está ouvindo isso aqui e ainda não respondeu, basta olhar aí no post do seu feed, no post desse episódio, tem um linkzinho, pesquisa Papo de Calçada. Nas redes sociais tem o aviso lá, o anúncio da pesquisa, tá? E também no nosso blog, no canto superior direito, tem um banner, pesquisa Papo de Calçada, é só clicar lá que você vai direto para um documento do Docs, do Google. São 7 perguntas de múltipla escolha, rapidinho. E é só responder, só pra gente te conhecer, a gente quer conhecer o ouvinte, quer conhecer pra quem que a gente tá falando, tá certo? Contamos aí com a sua colaboração. E pra ir direto aqui pro nosso podcast, pro nosso assunto de hoje, que é história da época da escola. Pessoal aqui, quem nunca foi estudante, né? Acho que no Brasil, graças a Deus, o número de estudantes está aumentando, acho que isso é uma coisa boa. Então tem muita gente que vai pra escola. E reunimos aqui essa galera esperta pra falar aí. Gente, como é que vocês eram na época da escola? Fala aí. Eu era um merda. Que isso, cara? Que isso? Não, é sério. Eu falei no início, né, que eu praticava bullying e colava na prova. Tipo, na verdade, totalmente ao contrário, porque eu não praticava bullying, eu sofria bullying, porque afinal de contas eu era o caçapa, né, o bocão. E, pô, colar na Sério? prova, eu me lembro de ter colado 2 vezes na vida. As 2 vezes eu rodei. Eu perdi. Professor, eu só colei 2 vezes. Eu fui um péssimo aluno, cara. Eu fui um aluno de 5, 6 no máximo. A única disciplina que eu era bom mesmo era história. Não à toa eu virei professor D. Mas era muito ruim, era muito zoado na escola. Só no ensino médio que foi mudar um pouquinho, mas mesmo assim eu me deixava levar por outras coisas do que, por exemplo, pelos relacionamentos, né? Que eu descobri que eu era nerd, não de estudar tudo, né? Mas eu gostava de ir pra escola, eu queria estar na escola, na vida social na escola. Mas estudar essas coisas só fui descobrir depois. Na escola mesmo eu me ferrei muito. Talvez eu tenha uma teoria que todo mundo que sofria bullying na época da escola, hoje em dia está melhor. Se você era muito bagunceiro na época da escola, a chance de o seu futuro dar merda é bem grande. Como eu estou defendendo o nerd, é logicamente que na época da escola eu era os que era zoado, não os que zoavam. E tem uma questão, né, cara, que é engraçado. No meu caso, por exemplo, eu vivo dizendo para os meus alunos, aliás, ouvintes do Papo de Calçada, eu não estou fazendo aqui uma apologia do bullying. Eu só estou dizendo que o bullying é um mal necessário. O bullying forma caráter. Você sabe o que é sofrer bullying, você é escrotizado, etc, etc. Isso, em algum momento, vai te tornar uma pessoa forte. Agora, como tem toda essa política em torno, você não pode zoar o outro, etc, etc, aí a gente está criando indivíduos que não sabem mais se defender. Não sei se vocês se lembram daquele videozinho
de um Sim. gordinho numa escola aí fora, nos Estados Unidos. Os caras de tanto mexer o gordinho Zangief, né? Que ele pega o garoto, vira de cabeça pra baixo, dá uma porrada. Um dia você vira o gordinho Zangief, amigo. Você se enche e parte pra porrada. Eu sofria bullying na vida, assim, tá ligado? Porque eu era muito gordo, tá? A escola pra mim foi um momento muito feliz. Eu demorei uns anos pra superar a escola depois que ela acabou, assim. E a faculdade nem chegou perto do que foi escola pra mim. Pra mim foi um momento bem mágico da escola, né? E eu sempre fiquei bom de estudo, cara. Eu gosto de estudar, né? Mas tô muito longe de ser nerd. Eu era bom de esporte, tá? Eu tive um bom na escola, de usar em todos os times, em todas as modalidades. Eu nunca fui aquele cara que se destacou muito, que estudou muito, mas também nunca tirei nota baixa. Os meus amigos de hoje, até de hoje, assim, boa parte são da escola ainda, assim, né? Tipo assim, hoje em dia um pouquinho mais afastado, cada um ideias diferentes, assim, mas outros amigos boa parte deles são da escola ainda hoje. Na época da escola, cara, eu era muito o cara da pilha, sabe? Eu botava pilha nos outros. Tem várias fases também, né? Porque a gente falar de escola, mas sei lá, de primeira série até o terceiro ano de ensino médio, são 10 anos, sei lá quantos anos, mais de 10 anos, né? Então é muita história de escola. Mas, pelo menos ali, pegando o ensino médio, eu era zoado pra caralho, porque eu sempre fui gordo. Então, desde a primeira série era rolha de poço, baleia, não sei o que. Aí o pessoal gostava muito do Chaves, aí era nhonho, seu barriga, essas coisas tudo, né? Esses apelidos. Até que, tipo assim, hoje em dia eu nem ligo tanto pra isso, de tanto que eu já ouvi, saca, na vida inteira. Então chegou um certo momento da vida que eu parei de ligar pra essas coisas, esses apelidos assim. Mas eu era muito bota-pilha, sabe? Alguém queria fazer alguma coisa errada, eu que fazia o plano, sabe? Tipo, estourar a tomada na sala. Eu fazia o plano e fazia os trem e alguém ia lá e fazia. Entendeu? Eu lembro de uma vez que nós riscamos a parede da escola toda, cara. Assim, todas escrevendo coisas, sabe? Escrevendo frase e tal. E eu estava na escola particular na época. Puta que pariu, isso ainda é uma merda danada. Foi chamado pai na escola. Acho que eu já tava no segundo ou terceiro ano do ensino médio. Já era marmanjo, pô. Só que assim, eu nunca fui de ser reprovado, sabe? Eu nunca fiquei de recuperação final e tal. Entrava de férias, eu tava livre da escola também. Não ficava lá de recuperação nem nada. Eu sempre estudei. Fui aluno de fundão de sala, porque era grande. Então sempre tinha que sentar no fundo, nas últimas cadeiras. Mas também passava, assim. As que eu tinha dificuldade mais era biologia, inglês, essas coisas assim que tinha que decorar mais. Tinha dificuldade, mas passava. Aí matemática, física, que era coisa de cálculo, eu sempre passei bem. Aí fala, pô, parece um cara ali da cadeia. Tu não viu de nada, não sabe de nada. Não separa amigo, uma das coisas mais importantes. É muito parecido com a cadeia. Eu estudei toda a minha vida em escola pública. E só nos 3 últimos anos que eu fui ser o grupo do fundão. Eu sempre era o nerd que você tava lá na frente, o babaca que fazia perguntas na aula. Tava legal, eu vou entrar pra essa vida. A grande merda, mas eu não acredito que o Paulo tava nesse meio, não. Vamos falar, sempre tirei nota muito, muito bom. Então, e o bagulho do bullying, hoje em dia eu sou feio, mas era novo, era muito mais feio ainda. Você tem que Não, é muito mais feio. Então, os outros me chamavam de feio, não tinha como me defender, então eu aceitei. E, às vezes eu me zoava, então geral gostava disso e era aquilo que tava com todo mundo, com vários grupos sempre. Você falou aqui. Eu digo sempre para os meus alunos o seguinte: a escola toda segue um modelo de cadeia. Se você pensar, você tem um tempo obrigatório para cumprir a escola, é a pena. Você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem hora de banho do sol, tem hora de comer. Hora de ficar dentro, tudo na escola era uma cadeia, cara. E se você foge da merda... Mas isso é uma coisa que a gente aprende na escola também, né? Essa noção, assim, de coleguismo, né? Eu também nunca fui de entregar meus amigos, não. Igual eu falei, eu botava pilha e tal, às vezes até fazia uma coisa ou outra, mas entregar de dedo duro, e eu tinha uma raiva de dedo duro, cara. Dedo duro é foda. Então, eu tive uma coisa interessante, assim, que eu sou do bairro Carituba, né? E meu pai sempre teve esse lance de tem que pagar a escola do filho, tem que pagar o convênio. O sonho da classe média e tal. Porém, claro que eu tenho alguns amigos de colégio particular e tal. Os amigos do meu bairro, que é da onde eu cresci mesmo, a maioria. Os amigos da escola também são do bairro, mas onde eu moro, que é um condomínio grande, assim, de casa, de prédio.
cercado por algumas comunidades também, nos anos 90, agora já não tem mais comunidade. Mas assim, todas as listas são colégio público. E aí eles falaram de uma coisa que eu lembrei, eles falavam que chamava a turma do fundão, a turma da celinha, já ideia da cadeia e tal. Aí tem uma passagem engraçada, porque um dia os moleques pediram uma pizza, cara, na hora do intervalo. E aí, como é que então, eles exigiam, paravam lá porque não tinha uma pizza no Rabi. Como que vai pedir a pizza? Porque naquela época aceitava de celular, ninguém tinha celular, né? Alguns moleques já tinham, porque tinha gente bastante rica nesse colégio também. Mas não aceitava chamada por celular. E aí, como é que a gente vai fazer pra pedir a pizza? Vamos calcular o horário do intervalo certinho, vamos reunir, vamos ver o outro terceiro colegial. Se eles querem a pizza também, a gente racha. Esses moleques da bagunceira. Enfim, eles reuniram os dois colegiais pedindo 2 pizzas, né? E aí, como é que ia pedir essa pizza? Os caras resolveram entrar na sala do diretor pra pedir a pizza. E pra receber a pizza, como é que faz? Aí chega lá o entregador, vem entregar a pizza aqui pro fulano de tal, na sala tal. Aí tinha uma sala que dava pra ver a porta principal do colégio. Tinha 2 colegiados, mas um do colegial dava pra ver, era dentro da rua. Então, aí, primeira missão, conseguimos não, o outro Rafael também, o outro Rafael conseguiu entrar na sala do diretor. Aí eu dessa e a pizza no Rabis. Enquanto eles tinham uma turma fazendo toda uma cena pra ver que não tinha ninguém, mas foi jogo rápido, sério. E aí quando chegou a pizza, os caras ficaram de olho pra ver que a pizza tá chegando. Chegou a moto, procurando, viu que era um colégio. Tinha um inspetor lá na frente. E aí um cara foi muito inocentemente, falou assim, cara, vai chegar uma pizza pra gente aí, mas a gente é terceiro do colegial A ali, vai ter uma festa, é tudo combinado, tá tudo certo. Aí chegou a pizza, o moleque subiu, o inspetor olhou e falou, pode descer pra pegar. Mano, missão cumprida. E o cara do nada apareceu com 2 pizzas na porta da sala de aula, eu era do outro colegial, do outro terceiro colegial. Aí o cara bateu, aí tava o professor Johnny. E o professor era muito legal, ele ia pro cinema com a gente depois da aula, cara. A gente foi assistir Matrix, foi assistir Hulk, assistir vários filmes, cara. A gente bateu bem a aula do Johnny, eu sempre dei uma pizza pro menino aí. Por mais incrível que pareça, eu tenho professores, amigos que são minhas professoras do ensino médio. A minha professora de geografia, né? A minha professora de matemática, a Júlia, são minhas amigas, a gente se cada conversa. Agora a gente tá com o estagiando, onde que eu consegui começar a estagiar onde que eu estudei no ensino médio. Agora que a gente pegou Isso é muito maneiro, né, cara? Isso é muito a melhor coisa da vida, cara. Eu sei que a maioria não pode ver, mas eu acho que seria uma experiência maravilhosa para todo mundo, no estádio onde você estudou. É fenomenal. Pois é. Assim, a escola também é uma vida, né, cara? Eu tava até ouvindo, não sei onde que eu ouvi isso, mas um pessoal conversando que em certa idade da gente, a escola é a vida da gente, né? Porque, por exemplo, se você estuda de manhã, você vai pra escola, chega em casa na hora do almoço, aí você tem alguma coisa ali pra fazer na metade do dia, dorme, no outro dia você passa mais metade do dia na escola. Então, assim, até faz sentido, muitas lembranças que a gente tem é relacionada à escola. Aí você passa mais tempo com seus amigos de escola do que com os pais, do que com próprios parentes e tal. Então, escola, véio, é muita história, assim, de vida, molda caráter e tudo mesmo. Eu falei o azar, né, que assim, eu mudava muito. E quando acabou meu ensino médio, eu fui morar num lugar. Acabei o ensino médio, eu fiz a minha formatura em dezembro. Na semana seguinte, que já era a semana do Natal, a minha tia ligou pra casa e falou: agora que você acabou a escola, vamos trabalhar. Eu já fui trabalhar. Não tinha nem curtido desemprego do estudante, né? Então, já fui trabalhar. E aí, depois de continuando tendo contato com os meus amigos da escola, além de ter dado, eu já fui trabalhar. Eu fui pra outra cidade e, fui trabalhar. Eu já trabalhava no início, quando eu comecei o 3º ano, já era office boy. E é uma merda, porque a rapaziada ainda apresentava domingo, ia pro baile, eu tinha hora marcada, tipo, 10 horas da noite, tinha que estar em casa, eu tinha 15 anos. E aí, até uma vez a garota falou assim pra mim, eu nunca vi isso, homem com horário pra chegar em casa. Quer dizer, até o tipo de dominação que as mulheres passam, né? Eu disse, como assim homem tem que estar a hora da minha mãe? Obrigado. Mas depois que comecei a trabalhar, no outro dia eu tinha que acordar cedo pra caralho, não dá pra ficar até tarde na rua. Mas eu sinto falta disso, que eu perdi os amigos da escola. Não condições, isso foi ruimzão. E essa parada também de mudar de escola é foda, né, cara? Porque assim, é foda ou não, acho que também depende muito. Eu mudei de escola 3 vezes. Eu fiz 1ª a 4ª série, né? Antigamente não tinha
esse primeiro ano aos 6 anos de idade, né? Era o prézinho. Então eu fiz primeira a quarta série numa escola, aí depois mudei para uma outra escola, fiz de quinta a oitava e depois ensino médio em outra escola. E tipo assim, eu tava pensando aqui, né? Até perguntei a parada do quem estudou escola pública, escola particular, porque eu fiz tipo um degrau, saca? De primeira a quarta eu estudei escola pública, de quinta a oitava estudei numa escola que era particular, mas era a mais barata da cidade. Então assim, era a galera da escola pública que tava tentando ir pra uma escola particular e os caras da escola particular que já tinha dado errado em todas as outras escolas e ia pra essa escola. Tipo assim, era a última chance do cara estudar na escola particular. Se aquela ali não aceitasse ele, filho, ele tinha que ir pra uma escola pública mesmo, não tinha jeito. E depois eu estudei numa escola, no ensino médio, estudei numa escola bem melhor mesmo, assim, porque meu pai até me falou, né? Estuda numa escola melhor pra você tentar o vestibular depois do terceiro ano, não sei o que. Aí fui pra uma escola bem melhor. Mas mudar, cara, é foda porque você já tem um núcleo ali de amigos. E querendo ou não, você perde, saca? Eu aqui estudei na escola no centro, não estudei no meu bairro. Então tinha amigos de todos os bairros da cidade. Aí você muda pra outra escola, você perde os contatos. Aí daqui a pouco você muda de novo, você perde tudo de novo. O bom é que você começa tudo de novo também, né? Então se você era zoado numa escola e vai pra outra, você tem a chance de recomeçar, né? O engraçado falou que, tipo, eu nunca, igual você, Guilherme, que pensa em estudar melhor, fazer um vestibular, eu nunca pensei nisso. Meu intuito era um só: terminar a escola e depois ver o que dava. Depois que eu terminei a escola, fiquei dois anos ainda sem fazer nada. Aí eu sempre gostei de ciência e falei, eu vou fazer. Mas eu nunca me preparei para vestibular, nem nada. Quando você é novo, nunca passou pela minha cabeça fazer faculdade, nada disso. Foi tudo assim, bem no acaso do João. Não, assim, no meu caso, a questão de fazer o vestibular era igual o Rafael tá falando aí, né? Ele falou da família dele. A minha família acho que é mais ou menos a mesma situação. Meu pai era operário, né? Eletricista, minha mãe costureira. Então a gente era de uma classe média que conseguiu melhorar bastante ali nos anos 2000. Então a gente melhorou um pouco financeiramente e tal. E aí tinha essa ideia. Eu até já comentei isso. Tipo, na época meu pai falava, você tem que fazer uma faculdade, mas era assim, tem que fazer, mas eu não sabia o que era uma faculdade, pra quê, entendeu? Eu só sabia que eu tinha que fazer, porque meus pais falavam. Mas realmente, passar essa coisa na cabeça de tipo assim, sei lá, com 16, 17 anos já, sabe? Eu vou estudar isso pra eu formar. Isso eu nunca tive, cara. Eu sempre fui assim. O curso que eu decidi fazer na faculdade, eu decidi faltando 6 meses pra terminar o terceiro ano, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito da mentalidade da gente e também da questão da social também, né? Igual eu tô falando, eu por meus pais nunca ter feito faculdade e tal, eles só sabiam que eu tinha que fazer, mas não sabia por quê, entendeu? Tem que fazer. Eles aprenderam isso é importante, né, cara? Tipo assim, conhecimento é uma coisa que você nunca vai perder, então você tem que estudar. Fiquei um ano estudando pra ver se era isso que eu queria, mas não estudava pra passar, pra ver se era realmente isso que eu queria. E quando eu comecei o curso, eu falei, cara, não me vejo fazendo outra coisa. É justamente isso aí mesmo. E, sei lá, eu acho que parece que foi meio que na sorte, eu joguei um dado e acertou justamente o que eu precisava, diferente no mínimo. Porque meu pai tava aí depois ficou com uma vida um pouco melhor, do metabolismo dele, mas ele nunca ligou assim tanto para estudo. Pro meu pai, a ideia principal que eu tinha trabalhar. Tanto que quando eu fiz 14 anos, que eu saí de estudar o dia todo, porque eu estudava de 7 da manhã até as 4 da tarde. Com sabor, meu pai foi e conversou comigo. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você quiser só estudar comida, não vai te faltar. Mas qualquer coisa, além disso, você vai ter que trabalhar. Aí eu tive que ajudar ele durante muito tempo. Eu pensei, vai ser isso mesmo. Eu vou seguir esse ano de metalurgia. O velho vai morrer, eu vou pegar a empresa dele. Nós são 8 filhos, então vai sobrar muita coisa. Então, isso até que do nada me deu. Lembrei, eu falei, isso que eu quero fazer. Essa sorte aí, igual você falou, né?
Eu também dei, assim, eu acabei me encontrando no curso que eu queria, sabe, é uma coisa que se encaixou bem, né, na minha personalidade, no que eu sei fazer mesmo, então eu também dei essa sorte de encontrar o caminho certo, mas é difícil, cara. Vocês estão falando aí de, tipo, na escola, pensar o que vai fazer e tal. Esse momento é um momento crítico também, assim, pra mim foi pensar o que vai fazer, uns bons anos pra me encontrar. Pra falar a meia verdade, eu me encontrei momentaneamente, porque assim, só tem 2 anos que eu descobri que eu amo arte, cultura, eu tô me especializando, estudando produção cultural, né? Mas eu me formei em administração de empresas, nada a ver com o meu rumo. Eu saí da escola, tipo, veterinária, numa faculdade, na USP, prestei música na outra, e aí tipo, não quis fazer nada, enfim, foi um rolê. E hoje em dia eu sei o que eu quero, momentaneamente, então eu acho que na escola também não estava muito preocupado com isso, assim. Eu sabia só que eu gostava de arte, gostava de música, talvez se eu pudesse voltar alguma coisa no tempo, assim, eu teria sido mais corajoso na minha decisão, assim, de ter entrado de cabeça lá, assim. Agora, uma história que eu lembro muito, que é o seguinte, né? Como cada coisa vai transformando a gente. Voltando ao tema histórias de escola. Eu tava contando outro dia desse pros meus alunos, que eu sou bem estourado com eles, mas pra tentar trazer eles, né, pra realidade. Ele tava contando a história deles um dos professores que mais me inspirou, que foi o professor Wilson, foi meu professor de 5ª série. O sujeito já tinha quase 2 metros de altura, e na época de prova, o cara pegava a cadeira dele, botava em cima da mesa do professor e sentava em cima dessa cadeira, né? Pra ficar olhando a gente, pra evitar que a gente colasse. Então ele tomava conta de prova sentado numa cadeira que estava em cima de uma mesa. E o animal aqui resolveu, eu vou colar. Não sabia nada da prova, e aí, tipo, puxou o livro que estava debaixo da mesa assim, e, tipo, como quem deita, né? Botei a mão na cabeça assim e puxei o livro. Como que se ele não pudesse ver que eu tava puxando um livro embaixo. Bicho, ele deu um esporro em mim, que todo mundo depois tomou um esporro pra si e falou assim: caralho, Bruno, nunca mais cola na prova, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero tomar aquele esporro do Wilson. Só um detalhe, um adendo, nada a ver. Bolsonaro está ao vivo na TV Cultura no Roda Viva. No Facebook, no Facebook, que tá aqui me notificando, tem 53 mil pessoas. Quando iniciou a transmissão tinha 33, ou seja, em menos de 5 minutos, mais de 20 mil pessoas foram ver essa transmissão. Só um adendo, pra gente não perder esse espetáculo de horror, mas tudo bem. Depois eu vejo no YouTube. Mas você tá falando aí de cola. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu colei, eu devia estar na 6ª série, mais ou menos. E, tipo assim, foi uma prova meio desesperadora, sabe? Não sei porquê, eu sempre estudei pras provas. Mas nesse dia, eu não tinha estudado pra prova, nem lembro que prova que era, sei lá, ciências, um negócio assim. E aí eu lembro que a prova não era no primeiro horário, era no último horário. Aí eu peguei o livro e fui fazendo minha cola, sabe? Eu fiz um monte de papelzinho, lendo o livro e escrevendo na cola. Eu sei que quando eu cheguei na prova, eu não precisei usar a cola, porque eu tinha estudado o livro todo, fazendo a cola. Aí eu joguei os papéis fora e depois tava tudo no bolso, eu nem usei, porque eu tinha estudado. Mas quando foi no ensino médio, aí sim, cara, eu comecei a estudar. Estudar não, aí eu comecei a colar. Porque, principalmente no segundo ano, eu fazia curso no Senai, né? Fazia curso de elétrica no Senai. Então, assim, eu estudava de manhã e de tarde, e era muito longe, então eu tinha que pegar bike, eu chegava muito cansado em casa à noite. Tipo, 9 horas da noite eu já tava capotado pra dormir pro outro dia já. Então eu não tinha muito tempo, assim, pra ficar dedicando, e como eu estudava numa escola muito boa, escola particular muito boa, que era voltada pra vestibular, era muito puxado o estudo lá, sabe? As provas eram difíceis. Não, tinha bolsa não, eu pagava mesmo.
Mas, tipo assim, não dava, sabe, pra acompanhar o ritmo do jeito, assim, que era necessário. E eu também, mesmo que eu pagava e tal, mas eu não queria, sabe? Eu já achava assim, meu pai já paga a escola particular, eu ficar reprovando, ficar de recuperação. Tipo, a recuperação era paga, tudo era pago na escola. Então, assim, aí eu comecei a colar, saca? Eu já chegava nos moleques, falava, hoje é prova de inglês, sei nada, bicho, passa aí, entendeu? E aí eu comecei, tipo, a anotar na borracha, papelzinho e tal. Tinha os professores sacana, cara, que fazia 2 provas, 3 provas diferentes. Aí a gente tinha que olhar, sabe, sentar cruzado assim pra passar cola. Ó, fulano passa pra fulano. Ainda bem que na sala tinha sempre assim uns 2 que manjava de cada matéria, então dava pra distribuir bem a turma, sabe? Mas na faculdade que eu virei o mestre da cola, assim. Na faculdade eu me graduei em engenharia e em cola, cara. Porque, tipo assim, não tem lógica não, cara. E eu passava muita cola. Eu nunca fui de pedir cola na faculdade. Eu passava cola. Então eu tinha que dar meu jeito da cola chegar nos moleques, sabe? E, nossa, cara, muito sinistro, assim. Já teve uma vez na faculdade, eu trocar de prova com um colega meu, fazia isso direto. A gente trocava de prova. O professor dava 2 provas diferentes. Eu fazia uma rapidaço, passava pra ele e fazia outra. Aconteceu dele tirar nota maior do que a minha, cara. Ele tirou 10, eu tirei 8, sabe? Tem muita história. Eu fazia assim, isso no ensino médio. A gente tinha uma professora de literatura que a gente tinha que fazer os seminários, né? Sobre um determinado livro, né? Então, a Moreninha, o Guarani. Então, a gente tinha que apresentar. E eu gostava muito, eu gosto muito de literatura. Então, eu lia as paradas. Na minha casa tinha a enciclopédia Barça, né? Então eu pegava ali, montava os trabalhos, datilografava na máquina de escrever e tal, fazia os cartazes, fazia tudo. Aí chegava, ó, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo. Dava o resumo pros caras. Aí tinha que botar nome nos grupos, né? E aí a gente montou, que eram os 5 palitos e uma cabeça. Porque eram os 5 caras mais altos da sala, faziam parte do meu grupo, eles eram magrelos, e eu era o baixinho cabeçudo. E colou. Aí quando todo mundo tirou nota boa em literatura, aí a gente firmou o acordo, né? Quando chegasse na prova, a gente fazia esses acordos. Tipo, quem era bom de matemática ia fazendo a prova de todo mundo e passava. Aí deixava só pra completar, sabe qual é? Pra passar a caneta, a prova, né? E a gente foi se revezando. Então, no primeiro ano, até metade do segundo deu certo. Aí os professores começaram a ver isso. Que, pô, o meu grupo, os 5 palitos e uma cabeça, todo mundo tirava a nota parecida. Então significava que a gente estava colando. Então eles começaram a separar a gente nas provas. Mas a gente vai se especializando. Mas na faculdade eu nem precisei tanto, cara. Na faculdade, o que é foda é que eu achava assim, como eu disse antes, na faculdade eu achava que, porra, ia vir um caminhão de coisas assim, e na verdade eu fui tratado como gênio. E eu que sempre fui um aluno medíocre, eu acabei sendo um gênio na prova. Tinha uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, né, que você estuda como os governos foram sendo instaurados ao longo da história, né, da humanidade. Então você tem que ler muita filosofia, você lê o Maquiavel, o Príncipe, você lê um monte de caras. E eu sempre gostei disso, então sempre estudei. Quando chegou essa matéria, eu dominava. E quando chegou uma vez o professor passou um seminário, era um livro de um cara chamado Montesquieu, que é O Espírito das Leis, é um calhamaço com mais de 700 páginas. Eu já tinha esse livro. E eu fiz o meu trabalho sozinho, né? Aí dei aula, dei o meu seminário sozinho, o professor virou pra minha cara e perguntou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, por quê, cara? Eu falei assim, porra, você já sabe essa porra toda. Eu falei, pô, mas essa aí é da disciplina obrigatória, eu tenho que fazer, né? E quando eu terminei o trabalho, a galera da sala falou assim, porra, se você sabia isso tudo, por que não chamou ninguém pro trabalho de você? Eu falei, não, eu não faço trabalho em grupo. Nunca gostei de fazer trabalho em grupo. Ah, sério, cara? Sério assim, bicho? Escrotão. Aí Eu nunca não, gostei. cara. Não, pode ser assim, não.
Ouvinte, não seja esse cara, bicho. Seja gente boa. Passa cola pros amiguinhos, entendeu? Faça amizade com a galera. Pode ir, Paulo. Não, eu sou daquele que a pessoa faltou no trabalho. Eu coloco o nome dela, mesmo que ela morrer. O trabalho jamais faria isso, nunca. Tem parte no meu grupo? Não, mas eu boto o nome dele aqui. Que isso? Uma das maiores diferenças da escola pra faculdade, porque na escola, quando você é um nerd, você é um merda, não é nada. Na faculdade, quando você é um nerd, você é um deus. O Paulo vai ganhar de novo a frase de entrada do podcast. Mas eu sempre fui muito focado naquilo que eu faço. Então, na escola, eu era meio que o quando eu cheguei na faculdade, já tinha estudado um pouco. Aí eu me mando muito bem em zoologia. Quando o pessoal viu aquilo, nossa, praticamente tinha briga pra me puxar pro grupo. Não, eu quero Paulo. Caraca, que dia da porra! E foi assim, cara. É uma diferença muito grande, muito grande. Uhum. Não, mas tipo assim, eu tinha o meu grupo de amigos, né, na faculdade, e a gente se ajudava, assim, mas não era aquela coisa assim de um carregar todo mundo. Eu nunca fiz isso. Era negócio, sabe? Tipo assim, eu te seguro nessa matéria aqui, naquela ali você me segura lá, entendeu? Me dá uma força, assim. Eu sempre tive muita facilidade de aprender, então nas provas eu me garantia, mas muitas vezes trabalho eu deixava na mão dos meus colegas, entendeu? Era, sei lá, o professor passava lista de exercício, falava, galera, resolve aí, entendeu? Qualquer coisa vocês me falam. Mas era assim, um ajudando o outro, saca? Eu nunca... Só tinha um colega meu, que é esse que eu até falei que eu trocava a prova com ele, que eu carregava ele mesmo, sim, mais de bom grado. Eu carregava ele trabalhava de turno, então assim, na semana ele ia 2 vezes na faculdade, por causa do trabalho dele. Então todo o trabalho eu ajudava ele. Mas o cara tocava viola, tocava sanfona, então toda festa que tinha lá em casa, ele ia, entendeu? Fazia a festa. Então o intercâmbio era esse aí, sabe? Eu falava, te passo na faculdade, mas na hora que tiver as festas e tal, você dá uma força aí, isso aqui. Genial isso. E Rafael, você tinha história aí de cola? Você colava na escola? Então, eu também sempre fui aluno mediano na escola, né? Eu tinha medo de colar, na verdade, cara. A cobrança pra mim na escola foi grande, assim, porque que nem aquele lance do pai que paga colégio particular e tal, a cobrança era grande, então eu andava com a turma do fundão, mas estava sempre ligado nos estudos. Eu fui mais de ajudar, assim, mas o circuito de cola na escola eu não tava muito no meio. Agora na faculdade eu facilitei algumas colas, assim. Eu lembro que uma vez eu fiz um recorte, assim, imagina o papel, assim, o papel dele ter uns 8 centímetros na horizontal e uns 20 na vertical. Agora imagina que em cima desse papel tinha um palito de dente que ele servia como um rolinho que ia descendo o papel, assim, ó. Imagina essa cena. Não, o engraçado é que tinha mais trabalho pra fazer a cola do que estudar. Não. Mas e o cagaço de reprovar? Ô Bruno, deixa eu perguntar aqui pra você. Você como professor, você vê alguma evolução na cola? Assim, você mudou alguma coisa? Ou os velhos truques ainda aparecem? A borrachinha, o papelzinho debaixo do tênis? Aquela história, eu sempre brinco com a rapaziada assim, quando tem prova de múltipla escolha, né? Eu falo pros caras assim, olha só, é pra fazer um xizinho, não é pra fazer uma bola do tamanho de um ping-pong, não. Sabe? Que aí o cara dá aquela chegadinha assim pro lado, o outro de trás vê. Né? Pescoço comprido, né? Os caras que tem um pescoço comprido, vem lá na frente, velho. Hoje em dia, que a evolução que tem hoje em dia é do tipo, tem um malandro que malandramente tira uma foto da prova e compartilha no WhatsApp, né? Então, aí tem gente que domina a arte lá de esconder e consegue dar a resposta. Isso eu já peguei uma vez. Ou até mesmo pro cara que não veio pra prova no dia,
ele acha que ele vai fazer a mesma prova. Tem professor que faz, né? Mas ele vai fazer a mesma prova na segunda chamada, o cara já chega lá, vamos dizer assim, municiado pra prova. Mas não muda, cara, porque, vamos dizer assim, os caras não compartilham o conhecimento, né? Não tem um grande livro da cola. Os caras continuam fazendo do mesmo jeito, cara. É do tipo, deixa eu ir lá no banheiro, professor. Pô, no meio da prova. Tu não faz isso, cara. Não faz isso. Tem um cara lá no banheiro com as respostas da prova. É foda. Eu acho que regrediu muito o quesito cola. Eu lembro que na minha época, quando eu via a garota colocar cola na borracha, eu achei coisa de gênio. Eu não falava, mas eu queria preparar uma cola igual aquela, só porque eu achei aquilo muito foda. Hoje em dia, parece que ninguém consegue colar mais sem celular. É nítido. Eles ficam mandando mensagem no WhatsApp um pro outro. Eu, sinceramente, eu fico com vergonha de falar. Porra, tá de sacanagem que tá colando desse jeito assim. Pô, ao menos uma criatividade. Sei lá, eu acho que antigamente o pessoal era mais dinâmico na época da cola. Escrever, botar os resultados na coxa, na palma da mão, borracha, a caneta que tinha aquele calendário que tu abria. Veio cola ali no lugar do calendário. Nossa, cara, essa caneta era genial, bicho. Eu tô ligado, é que você abria assim, né? Aí, tipo uma bandeirinha. A caneta virava tipo uma bandeirinha assim, com calendário. Nossa, quando eu vi aquela caneta, bicho, eu falei, nossa, que isso? Essa caneta é genial, mano. A melhor coisa que tinha. Mas o mais engraçado é isso, né, cara? Do tipo, como você falou antes, né? O cara tem o trabalho de copiar em letras minúsculas, quase microscópicas, caber num papelzinho e enfiar ali. Cara, só isso. Você tá estudando, você tá lendo a matéria, ninguém se dá conta é disso. Isso é legal, quando o cara copia a cola e esconde em algum dispositivo. O ruim é quando, por exemplo, no meio da aula, o cara descaradamente, quer colar e tal. Isso aí que ainda é. Você não faz isso. O que eu acho engraçado é que, assim, você não faz isso pra frente. Se você fizer isso, sei lá, numa prova de concurso, numa prova de vestibular, você é eliminado do concurso, né? Mas se você fizer isso na prova, hoje em dia, dá uma merda do caralho, porque você não pode deixar de oportunizar o aluno dele fazer a prova dele, que não sei o que, não sei o que lá. Isso é que é ruim. Mas o cara que copia, se dá o trabalho... Como é que é? Não, peraí, como é que é essa história aí? Não entendi. Você não pode tirar a cola do cara? Não é isso. Por exemplo, você pega um cara colando. Aí, me dá a tua prova. Não, professor, que isso? Você tira a prova do cara. Se esse cara descer na direção e falar, olha, eu nem tava colando, por exemplo. Não tava colando. A direção pode vir até você, professor, e falar assim, olha... Porque aí fica a minha palavra contra o do aluno. Você me dá a tua prova, e em geral a prova que o cara já estava fazendo, para fazer na frente da direção. E aí tem duas vertentes, que é aquilo. Na escola pública, em geral, acredita-se no professor. Na escola particular, por mais que se acredite no professor, você dá essa segunda oportunidade para o aluno. Você sabia que nas escolas públicas você não é mais obrigado a ir de uniforme? Não, isso é verdade mesmo. Você hoje não pode proibir o aluno de entrar na escola se ele não estiver de uniforme, porque a lei diz que você não pode impedir ninguém de ter acesso à escola, principalmente por causa de uniforme. Até mesmo questão de boné, isso dá problema. Você não pode tirar o boné do aluno, que pertence dele. A única coisa que ainda vale, que é essa questão de, você não pode ter telefone celular dentro de sala de aula. Eu já dei aula numa escola em que começava a aula, você tinha que passar uma caixinha para os caras botarem o telefone ali dentro, você lacrava a caixa, os telefones ficavam dentro da caixa. Mas depois de uns 2 meses eu descobri que eu era o único professor que fazia isso. Puta escola particular, cara pra caralho, mas tinha isso. Então, assim, hoje existem uma série de, vamos dizer assim, facilidades pro cara passar pela escola sem problema nenhum. Pode ser o aluno mais problemático. Você sabe o que tira o aluno hoje da escola?
falta. Na escola pública, se o cara falta muito, ele é cortado. Só isso que tira. Hoje você não pode expulsar um aluno de uma escola para outra, sabe qual é? Você não pode fazer mais isso. E na minha época era um terror. Que como eu era muito bagunceiro, eu vou arrumar tua transferência. Você tá a um passo da sua transferência. Entendeu? Hoje tem uma série de vantagens que não tinha na minha época. 25 anos atrás não tinha. Seja porque eu sou professor, seja, né, todos nós já fomos alunos. Hoje eles tolhiram bastante a ação do professor. Né? Você não pode ter hoje um professor que, como eu faço, se o cara não chegou até vamos supor, a entrada é 1h da tarde, se até 1h10 ele não tiver entrado, ele não entra mais na minha aula. Isso dá um BO do cacete, cara. Isso dá muita merda, porque eu estou impedindo o aluno de acessar a escola. Só que, o cara tem que saber que ele tem uma obrigação, isso é outro problema também. Assim, eu já tô vendo que mais pro final do ano, acho que é outubro, nós vamos gravar um episódio sobre professores, né? Porque nós estamos cheios de professor aqui na equipe. Então já tá programada uma pauta pra falar de professor. Eu tô vendo que tem muita história e muita coisa pra gente... A minha intenção, se minha vida não tivesse tão enrolada, era fazer o diário do professor lá no blog e com uma certa regularidade contar um bocado dessas histórias. À medida que eu vou lembrando, eu vou lá contando, sabe? Mas eu vou misturando, vai aparecendo um monte de coisa pra fazer. Por exemplo, eu já tinha que ter terminado de editar o episódio da semana que vem. Mas fim de semana a gente fez 2 eventos aqui, foi complicado, eu tive que sair no fim de semana. Mas essa é a ideia mesmo, sabe? Professor é uma raça em extinção mesmo. Que cada vez menos você tem pessoas querendo se dedicar ao magistério. Porque, seja por esses motivos, seja por conta das questões de salário baixo, etc, que eu até discordo, mas a educação, quando fala assim, a educação vai salvar o país, eu já cheguei à conclusão, salvar não salva não, tá amenizando por enquanto, é tipo um band-aid que você bota ali na represa pra segurar, mas aos poucos, cara, vai ficar meio difícil. Essas histórias que a gente tá contando, hoje em dia é papo de nada. Por exemplo, eu tenho um aluno que toda semana ele vira pra minha cara e fala assim, aí professor, tá vendo aquela fulana ali? Eu falei, peguei essa semana. Eu falei, para de sacanagem, moleque. Aí depois da 4ª que ele me falou, eu fui perguntar, né? Falei, cara, tu foi na casa do fulano de tal? Fui, professor. E aí, as histórias que os moleques contam hoje em dia é disso, da quantidade de meninas que ele pegou. O Rafael aí falando que passou o ensino médio todo com a mesma namorada, é um cuzão pros meus alunos de hoje em dia. Você tá falando aí, eu tava pensando aí, hoje ainda, falei ontem pro amigo meu, falei, puta, eu gostaria muito de trabalhar com criança, adolescente um dia. Eu acho foda. Aí você tá falando da questão de educação, eu acho que eu gostaria de trabalhar fora do ambiente da escola, talvez, cara. Porque eu acho que eu não tô preparado pra essa relação. Enfim, não sei, talvez do magistério. Eu fiquei pensando que você tava falando que cada vez menos professores e tal. Mas, puta, se não for a molecada que a gente tentar compartilhar um pouco com a próxima geração, e aí, o que vai acontecer, né? Eu quero, porque a minha preocupação é que assim, a gente tá gravando aqui um programa, vamos dizer assim, falando do nosso saudosismo desse tempo bom que é a escola. Sabe o que é? Eu acho que assim, no meu caso, eu falo por mim nesse momento, do agradecimento de ter tido um tempo na escola que foi muito bom, que foi muito proveitoso. Eu não sei dizer, eu como professor, eu não sei dizer se os meus alunos estão tendo esse mesmo tempo. Por vários motivos, sabe? Por vários motivos. E principalmente porque tem um problema hoje que é, como tem um monte de professor que não é vocacionado, ou seja, que não é um cara que quer ser professor, ele é um cara que vê como uma segunda oportunidade, como um complemento de renda. Tem muita gente assim no magistério hoje em dia. Eu trabalhei com um cara que ele era gerente administrativo no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro e trabalhava como professor. Entende? Porque você consegue arrumar o teu horário, então no horário noturno ele dava aula.
Então, assim, o meu problema hoje é que essa garotada não tô vendo que eles estão tendo esse tempo de qualidade como a gente uma vez teve, sabe? A minha preocupação é essa. Eu tenho vontade de ter um mentor, assim, na vida. Eu gostaria muito de ter um mestre hoje, um professor, um guia mesmo, assim. Eu sinto muita falta disso, cara. Eu tinha essa imagem no meu avô, mas meu avô faleceu faz 8 anos já. Eu sinto muita falta de estar perto de uns caras mais sábios, assim, sabe? Mas sabe qual é um problema hoje, ô Rafael? É que hoje, isso é uma visão própria, eu posso estar totalmente errado, mas a rapaziada hoje tem tanta certeza, por conta das redes sociais, igual a gente estava falando lá, hoje tem todo mundo tanto acesso às coisas, que você, por exemplo, designar alguém como mentor, tipo, considera esse cara meu mentor, seja ele mais velho que você ou até mais jovem, aos olhos dos outros isso pode parecer como se você é um cara, sei lá, fraco, sabe? Um cara que, o cara que de sua parte é humilde dizer isso, você quer um mentor, mas outras pessoas considerariam isso um sinal de fraqueza. Então é meio difícil de achar um mentor, porque também esse cara que tem muito acesso hoje, ele vê, o cara me considera um mentor, então ele se infla disso tudo, sabe? Eu vejo muito isso, é meio complicado. Acho nobre e respeitável da sua parte querer encontrar esse cara, mas infelizmente a gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão muito certas, né, de si, das coisas, e não sei se elas seriam boas mentoras, né, nesse sentido que você quer, né? É bem complicado. Entendi. Mas muito do que vocês falam, né? Eu também me coloco nessa questão do que a gente faz aqui no Papo de Calçada. Esse bate-papo é disso também, sabe? Porque assim, por mais que a gente tenha especialistas aqui, entre aspas, né, em áreas diferentes, sempre um tá aprendendo com o outro. Então, é isso que o Rafael tá falando, eu também às vezes sinto falta, sabe? Ele falou do avô. Eu também tinha um avô que direto eu sentava pra conversar e ouvir, contar histórias. Sim, meu avô nunca estudou na vida, mas tinha muita sabedoria, sabe? E assim, até hoje minha avó também, que ainda é viva, ainda converso com ela. Às vezes a pessoa fala um pouquinho ali e você tira uma lição, sabe? Então, falta mesmo, cara. Eu acho que a gente tá ficando muito distante. Muito do que o Bruno falou faz sentido, porque hoje em dia todo mundo sabe tudo, a informação tá na palma da mão, mas ouvir a sabedoria, né, é uma coisa que só vem com a idade. Às vezes falta mesmo você sentar com alguém e que sabe falar, entendeu? Tem propriedade. Eu me digo duas pessoas, a minha mãe e um primo mais velho meu. Mas concordo plenamente com o que o Bruno falou. É difícil você encontrar uma pessoa que você faz assim, vou me espelhar naquela pessoa. E quando você acha, parece que a pessoa, e falta da pessoa, parece que a pessoa quer tirar proveito de você, sei lá. Exatamente. Aconteceu recentemente, um ano atrás, aconteceu isso comigo, e uma eu considerava tanto que você é uma babaca, cara. Porque quando ela descobriu isso, ela meio que tentou se afeitar de mim. Eu tenho um cara que acompanha, assim, meu primeiro livro de adulto que eu li, considero livro de adulto aquele livro que a gente não leu no colegial, sei lá, enfim, um livro mais sério. Foi Amir Klink. O primeiro livro dele que ele atravessou da África até São Paulo num barco a remo. Chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Já leram? Sabe do que se trata? O Amir Klink é quem é? Amir Klink é quem é? Eu já ouvi falar disso, mas nunca vi. Então, ele é um projetista brasileiro, navegador. A família dele teve uma condição boa lá de Paraty. A família dele tem terrenos lá e ele cresceu perto do mar, montou uma marina, montou os barcos dele e ele sempre ele faz as aventuras dele, ele consegue patrocínio e tal. E aí eu tô no 4º livro dele lendo, acabei esses dias no 4º livro dele. E aí me ocorreu de querer mandar um e-mail pra ele, algo do tipo assim. Mas manda, cara. Às vezes você pode se surpreender com a resposta que o cara pode ter. Porque, como eu disse, é uma questão... Isso que você está fazendo é uma coisa humilde da sua parte. E isso é bom, isso não é ruim.
É do tipo, tem um vídeo de um cara que ele é comediante, mas ele age numa monte de área chamado Murilo Gun. E ele tem um TED Talk que ele fala como a educação mata a mente das pessoas. E ele fala que uma das coisas importantes que você tem que ter ele não chama de mentor, ele chama de curadoria. Ou seja, você elege alguém para ser o curador das informações que você recebe. Você tá entendendo? Então, uma suposição, as páginas, vamos supor, se você seguir uma página como o Quebrando o Tabu, né, do Facebook, que é uma página grande, você tá concordando que as informações que aquela página te traz, elas são importantes para você. Então, esse curador é isso, sabe? É o cara que traz as informações que são relevantes para você. E isso adiciona bastante coisa na sua vivência. Você não se torna nem melhor, nem pior, nem diferente, porque você elege alguns sistemas para receber informação. Você só está recebendo informação, a informação que você julga necessária para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento. Entendeu? Um dos grandes problemas, que é o que a gente está falando, é isso. Eu vivo dizendo pro Guilherme, eu aprendo muito com o Guilherme, porque o Guilherme tem uma paciência, uma visão, tempo das coisas que eu ainda não adquiri. E ainda assim o Guilherme é um cara que é mais novo que eu. Não quer dizer nada o fato dele ser mais novo que eu ou não. Mas o fato de você se dispor a aprender com alguém, seja lá o que esse alguém tem para ensinar, é que é o mais importante. O importante é aprender sempre. Pois é, aí fica essa lição de vida aí. O Bruno é o tiozão do podcast, sabe? É aquele cara assim que à primeira vista ele pode parecer meio doidão, que tal, mas que sempre quando senta assim pra conversar, sabe, no particular, ele sempre te dá bons conselhos, sabe, te faz pensar a vida de um jeito diferente. Divando o tio Bruno. Igual meio doidão, mas sabe dar uns conselhos ninguém. Muito obrigado. Tá, beleza. Então nesse clima aí, né, vou chamar a vinheta aí, rodar a vinheta do Momento Cultural. Momento Cultural. O crime fala pra mãe. Eu tenho uma indicação fora do que eu tenho indicado normalmente. Que aliás, eram duas coisas, mas eu vou guardar pra semana que vem. Eu fui na casa de um amigo na semana retrasada, e ele é um amigo que tem muito quadrinhos. Ele, inclusive, é nosso ouvinte aqui do Papo de Calçada. E ele me deu duas revistinhas, né? É sacanagem falar dessa forma, mas duas graphic novel. E são duas histórias chamadas Apenas um Peregrino. Pra quem entende de quadrinhos, quem já viu, do Garth Ennis e Carlos Esquerra. O Garth Ennis escreveu uma revista clássica do Preacher, né, que até já virou série na AMC, e o Carlos Esquerra, que foi o desenhista de uma outra revista também, que foi muito cult nos anos 90, chamada Juiz Dredd. Nessa revistinha, Apenas um Peregrino, o sol cresceu, né, de tamanho, e começou a queimar a terra, derreter a terra. E sopraram muitos poucos humanos. E sobrou um doido, um peregrino, que ele age em nome de Deus. E quando ele age em nome de Deus, amigo, a bala come solta. Então, a revista é legal porque você tem esse fim apocalíptico, e as pessoas que são presas a esse discurso religioso, que está muito em voga hoje em dia, essas pessoas, elas cometem absurdos, falando em nome de Deus. Ontem, conversando no carro com o Renato, a gente chegou num tempo no nosso país em que as pessoas colocam na mesma frase Deus, arma, homossexualidade, moral e sexo, tudo na mesma frase, né? Como se tudo pudesse fazer sentido, e não faz. E essa revistinha, Apenas um Peregrino,
ela fala muito disso, né? No mundo apocalíptico, o que uma pessoa fanática religiosa é capaz de fazer. Recomendo muito. São 2 revistas, você consegue matá-las numa tarde só. Fica a dica. Como sempre, eu indico um livro que eu comecei a ler essa semana, A Revolução dos Bichos. É uma sátira, mas é uma sátira muito boa. Fala sobre tirar proveito. Aquilo que, se tem proveito um do outro. Mas que no final você vai ter uma pessoa que vai querer ser merda e vai querer tirar proveito. E o livro trata isso de um modo bem leve, bem diferente. É muito bom. Eu tô ouvindo muito uma cantora essa semana e eu acho que vale a dica aí, que quem reconhece é a Sade. Sade Adu. Sade, ela mesma. Aquele som, eu gosto muito do som dela chamado The Sweetest Taboos. Cara, é uma pintura dos anos 80, assim. Um som bem naquela pegada do disco mesmo. Uma coisa mais chill out. É maravilhoso, cara. E o clipe também é super clássico. E esse final de semana eu vi essa música no looping. Então a dica é ela. Valeu, tá valendo também. Eu vou indicar. É uma coisa que já foi indicada aqui, mas como The Handmaid's Tale pediu música, né? 3 pessoas diferentes indicaram. Eu vou aproveitar o precedente e indicar o The Last Chance U. É um documentário que tá na Netflix, que conta a história de uma escola que recruta alunos que foram mal em outras escolas, mas são bons atletas, né? Essa escola possui um time de futebol americano, então aqueles alunos que são bons atletas, mas que por motivo de indisciplina, evasão, algum problema, e a escola que ele tá não quer mais ele, essa escola, né, esqueci o nome da escola, é uma escola lá no Mississippi. Ela aproveita esses alunos, então recruta eles e tem uma batalha ali para eles entrarem para a escola, né, estudarem, conseguir uma nota mínima para postular uma vaga numa faculdade, né, porque na faculdade, para se ganhar uma bolsa ou até para entrar na faculdade, você tem que ter uma nota mínima. Então existe todo um trabalho acadêmico e esportivo. Eu achei muito legal essa pegada da série de mostrar que ela não mostra apenas o lado esportivo, né, dos caras, porque sim, eles adoram jogar futebol, mas eles não gostam de estudar, e lá tem uma coordenadora acadêmica que ela é responsável, assim, e você vê como é duro, sabe, e até tava comparando, assim, muito superficialmente, mas comparando com algumas coisas aqui no Brasil, que, assim, essa dificuldade dessa evasão de alunos que não estão interessados, que não vê na escola uma motivação para estudar, sabe, tipo assim, eu quero ser jogador de futebol, pra que eu vou estudar, sabe? Isso acontece não só no Brasil, acontece em outros lugares também. Então vale muito assistir essa série, ela é curta, de 6 episódios, a nova temporada agora tem 8, de 1 hora. Então é coisa assim, rapidinho assiste, 2, 3 finais de semana, assiste essa série toda. Achei muito legal, analisando vários aspectos da escola, do esporte, dessa interação, dos alunos e tudo. Então fica aí a dica. É The Last Chance U. Last Chance U, né? É tipo Universidade Última Chance, né? Alguma coisa assim. Okay. Vale muito, tá na Netflix. Boa. É muito legal mesmo, assim. Acho que vale muito a pena assistir. Recadinhos finais. Já dei um recado lá no início sobre a nossa pesquisa. Então, reforçando. Vai lá, responde pra gente, dá sua opinião. Até agosto nós estaremos com a pesquisa. Terminando agosto a gente encerra a pesquisa. Vai lá. Segue a gente nas redes sociais, @Papo Calçada, Twitter, Facebook. O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Toda semana tem texto, tem remix. Tá? O remix também tá bombando aí toda terça-feira. Estamos começando com novidades no remix. Agora vão ter spin-offs, né? Vamos chamar spin-off remix. Que o remix ele já é curtinho, de 30 minutos, 20 minutos. O spin-off vai ser mais curto ainda, sem trilha, sem nada.
Mas vai ser só para dar um recado, né? Aquelas vídeo selfie lá do Facebook, que a galera faz o recadinho, né? Todo dia. Nós vamos fazer mais ou menos isso, tá? A ideia do Michael, ele que vai começar, mas mais para frente é capaz de mais gente fazer também. Então, um assunto que surgiu no último dia, assim, na última hora, e a pessoa quer falar, vai sair, sabe? Esse recadinho lá no spin-off do Remix. Assina o feed do Remix, assina o feed do Papo de Calçada, se você ainda ouve apenas pelo blog, tá? Fazendo download. Se você não sabe o que é feed, não sabe o que é agregador de podcast, fala com a gente, eu mando um recado, me explica o que é, que a gente explica com o maior prazer. Tá? Muito obrigado a todos que têm ouvido o Papo de Calçada. A recepção do podcast está muito boa, nós estamos muito felizes com isso e nós queremos crescer, né, para produzir uma coisa melhor, atingir mais gente, agradar mais nosso público. Então, valeu aí por toda a força. Valeu pessoal que participou aqui, Rafael, Paulo e Bruno. Muito obrigado. Salve! E até a próxima semana. Tamo junto aí, galera. Abraços! Valeu, tchau.